Boa tarde. Peço desculpas porque eu não estava conseguindo escutar, eu coloquei esse fone para poder ouvir melhor também. Boa tarde. É uma alegria estar aqui novamente no Telesaúde, nesse evento tão importante para o nosso estado, 8º Fórum Municipal de Práticas Integrativas no município de Vitória. Esse evento que oferece a oportunidade de nós expormos as nossas pérolas em PIX, as nossas experiências exitosas, e também oferece a possibilidade de discussão e inspiração para tantas possibilidades em saúde. É uma honra para mim trazer esse tema que agrega valor em todas as situações da minha vida. Eu falo que eu sou praticante, facilitadora, pesquisadora e divulgadora da prática de yoga. E hoje o tema é yoga, integralidade, como a Thaís acabou de falar, e a Zilma, efeitos em cuidadores de crianças e adolescentes com câncer. Eu sou fisioterapeuta de formação, atuo na rede estadual desde 2014, atuava na assistência hospitalar, na reabilitação de crianças e adolescentes em diferentes condições de saúde, no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, no INSG, que é o local que me possibilitou desenvolver o trabalho que eu vim aqui apresentar hoje. E atualmente eu estou como referência técnica no Núcleo Especial de Atenção Primária da CESA-NEAPRE, que faz parte da Gerência de Políticas e Organização das Redes de Atenção à Saúde, GEPORAS, que também faz parte da nossa Secretaria de Estado da Saúde. E eu respondo, junto com a Carolina Pérez, uma super parceria pelas PICs no Estado. Esse aqui é o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória de Vitória, que é onde se dá o cenário que eu vou contar a história de hoje. E a oncologia foi o setor que me possibilitou, no contexto da reabilitação, de realizar ações direcionadas à integralidade no tratamento de crianças e adolescentes internados. E eu queria fazer um parênteses para esse slide, porque eu realizar uma pesquisa clínica em PIX, em um local que não tem nenhum histórico de pesquisas nesse sentido, e também não tem muita estrutura para realizar isso, só vem mostrar o poder transformador dessas práticas, porque se isso dá certo em condições tão desafiadoras, dá certo em qualquer lugar que tenha profissionais empenhados no ofício dessa tarefa. O câncer, por si só, ele já, apesar dos progressos no tratamento, no prognóstico, ele já é uma doença estigmatizante. E quando se trata de crianças e adolescentes, isso é muito obscuro, porque não há lógica, não há fatores determinantes consolidados para ter a doença. Então, isso envolve muito aflição, muito desespero para todos os envolvidos. E os cuidadores, os acompanhantes responsáveis por esses indivíduos, eles enfrentam muita aflição ao assumir uma responsabilidade, então, imprevista e também complexa, o que desdobra em medo, em estresse e ansiedade. Esses indivíduos têm a sua vida reconfigurada, tendo que fazer inúmeras renúncias pessoais, familiares, profissionais, sociais, precisam lidar muitas vezes com questões financeiras e vivenciam frequentemente a situação de sobrecarga e de fragilidade. Então, nesse sentido, a ciência vem evidenciando a necessidade de intervenções de suporte que aliviem a sobrecarga dessas pessoas, ações fundamentadas nos cuidados integrais, ao encontro das necessidades de saúde
desses indivíduos, tornando-os mais fortes, mais empoderados para enfrentar essas condições estressantes e, consequentemente, somar ao tratamento das crianças e adolescentes diagnosticados com câncer. E nesse contexto, eu vou fazer as minhas considerações sobre o yoga. O yoga é uma filosofia prática indiana, milenar, amparada por princípios éticos, filosóficos e técnicos, com o propósito de autoconhecimento e transcendência, e vem somar a saúde dos indivíduos praticantes na dimensão física, psíquica, espiritual e social. O Hatha Yoga, por sua vez, é a principal ramificação do yoga no Ocidente. E ele, o trabalho que se faz no Hatha Yoga almeja-se, então, essa proposta de autoconhecimento e transcendência através de posturas corporais, exercícios respiratórios, relaxamento e meditação. Na prática, o yoga consiste em silenciar a mente, e essa prática, e com essa prática eu posso amenizar os meus parâmetros fisiológicos vinculados às manifestações de estresse. Desse modo, então eu paro de prestar atenção no que está do lado de fora, então trago a minha atenção, presença e consciência em todas as minhas ações. E assim o meu organismo passa a responder de forma mais amena. Há uma redução da percepção dos estímulos sensoriais, do bombardeamento químico encefálico, da resposta inflamatória e imunológica. E assim há uma disposição ao equilíbrio dos sistemas desse organismo, a uma disposição ao estado de relaxamento, e isso torna os indivíduos mais resilientes para lidar com as situações estressantes. Embora incipiente, a ciência vem apontando os efeitos da prática de yoga em cuidadores de indivíduos adultos com desordens neurológicas, transtornos psicóticos, Alzheimer, demência, câncer. E em grande parte desses estudos, o yoga está inserido em programas de redução de estresse baseados na atenção plena. Existe uma carência, e até então, eu poderia dizer, ausência de estudos que avaliassem os efeitos da prática de yoga na população de cuidadores de crianças e adolescentes com câncer. Diante dessa exposição, desse contexto, eu apresento, então, os objetivos desse trabalho. São 3 objetivos, e cada objetivo se desdobra da produção de um artigo que eu vou descrever a seguir. Então, o objetivo 1 se desdobra em um artigo teórico que buscou discorrer sobre o yoga e as implicações de sua inserção na cultura ocidental, destacando sua importância como PICS no Sistema Único de Saúde. O objetivo 2 se desdobra num estudo randomizado, estudo clínico randomizado e controlado, que se propôs verificar os efeitos do Hatha Yoga nos níveis de ansiedade, de bem-estar subjetivo e atenção e consciência plena de cuidadores de crianças e adolescentes com câncer. E, finalmente, o objetivo 3 se desdobra em um artigo de natureza qualitativa, descritiva e exploratória, que propõe descrever a experiência dos cuidadores quanto à prática de Hatha Yoga durante o período que assistem sua criança ou adolescente em tratamento de câncer e compreender o papel dessa intervenção como mecanismo de enfrentamento. Bom, vou falar um pouco dos aspectos metodológicos. Participaram do estudo cuidadores de crianças ou adolescentes internados com diagnóstico recente de câncer, e foram incluídos no estudo acompanhantes de crianças e adolescentes internados como casos novos. A pessoa acabou de descobrir, estava em vias de descobrir que o seu assistido estava com câncer. Pessoas maiores de 18 anos, em cuidados por um período mínimo de 40 horas semanais e sem qualquer
qualquer contato prévio com yoga, meditação ou técnicas afins. Foram excluídos do estudo acompanhantes que não aceitaram participar do estudo, assim como os casos de internação ou óbitos por um período muito curto, as internações com pacientes em cuidados paliativos, ou ainda indivíduos que apresentassem conhecimento prévio sobre o diagnóstico do assistido, isto é, eu já sabia que a pessoa, eu já sabia que meu assistido estava com câncer, então eles foram excluídos da participação no estudo. No caso de mais de um cuidador para a criança ou para o adolescente, onde em situações que houvesse revezamento entre os cuidadores, a escolha do voluntário foi fundamentada nos critérios descritos que eu descrevi anteriormente, ou ainda por sorteio. Os dados dessa pesquisa foram coletados entre setembro de 2016 a setembro de 2017. E nesse um ano, houve 66 casos novos de câncer em crianças e adolescentes. Desses 66 casos, 24 voluntários foram alocados no grupo clínico e 24 no grupo controle. 18 voluntários foram excluídos do estudo. E no curso da intervenção clínica, houveram 12 evasões, 6 no grupo clínico e 6 no grupo controle, totalizando, ao final, o número de participantes, 18 voluntários no grupo clínico e 18 voluntários no grupo controle. Então, os procedimentos para a realização do estudo se deram na seguinte sequência. O adolescente ou a criança era internado com um caso suspeito, e no período de até 7 dias, que era suficiente, né, para a definição do diagnóstico, os acompanhantes eram, então, convidados a participarem do estudo, e ao consentirem a participação, eram aleatorizados em grupo clínico ou grupo controle. Nesse momento inicial, eles participaram de uma entrevista para coleta de dados de identificação e aplicação dos instrumentos para avaliação inicial. Ainda nessa ocasião, foi entregue um diário de campo para todos os participantes, para que eles pudessem descrever suas impressões durante o seu período de participação no estudo. E assim se deu o curso clínico, né, o período da intervenção. O grupo clínico participou de 4 a 6 práticas de yoga, que variou num período de 4 a 14 dias. E isso variou de acordo com o contexto de internação hospitalar das crianças ou dos adolescentes. O grupo controle, ele não participou da intervenção e aguardou o período de espera num tempo correspondente, seguindo normalmente a sua rotina de cuidados no hospital. E passado o período, então, de intervenção, avançamos, então, para o momento final, onde os entrevistados eram reavaliados com os instrumentos. E foram recolhidos os diários de campo devidamente preenchidos, e ainda as pessoas que participaram da intervenção yoga foram convidadas a participarem de uma entrevista para relatarem as suas impressões sobre o período do estudo. Algumas considerações sobre a intervenção. As práticas duraram cerca de 35 minutos e eram aplicadas individualmente em local calmo e reservado, cujo protocolo foi baseado no momento de interiorização, de realização de posturas físicas, que nós chamamos asanas, de exercícios respiratórios, relaxamento e meditação. Durante o período das práticas, os indivíduos eram direcionados a trazerem a atenção a desapegarem-se de ruídos, de barulhos, de coisas que não poderiam ser resolvidas naquela ocasião.
então praticarem o desapego dessas situações. E também eram induzidos à autopercepção, ao respeito dos limites. Ao final das práticas, foi reservado um momento para o esclarecimento de dúvidas e depoimentos dos praticantes, né, dos participantes do estudo. E ainda foi oferecido a esses indivíduos uma cartilha com material explicativo sobre a prática, para que eles pudessem realizar, se desejassem, em algum período que eles estivessem à disponibilidade para tal. Então, temos então uma análise, ainda nos aspectos metodológicos, temos então uma análise quantitativa que se desdobra em um ensaio clínico randomizado e controlado, que utilizou os seguintes instrumentos de medida: um formulário para captação dos dados de identificação, com direito à consulta ao prontuário, a análise do traço e estado de ansiedade, que foi avaliada através do inventário de ansiedade, traço, estado, IDAT, é um instrumento muito comum, usado para mensurar os níveis de ansiedade. Traço de ansiedade refere-se ao perfil de ansiedade da pessoa normalmente na sua vida. E estado de ansiedade refere ao nível de ansiedade apresentado pela pessoa em determinada ocasião. Aí depois foram avaliados os níveis de bem-estar subjetivo, através da escala de bem-estar subjetivo, um instrumento que se divide em duas partes, que capta as emoções afetivas de prazer e desprazer dos indivíduos, e ainda os níveis de satisfação ou insatisfação com a vida. Depois foram avaliados também níveis de atenção e consciência plena através da escala de atenção plena e consciência, que é um documento, que é um instrumento que avalia os níveis de atenção e consciência dos indivíduos em suas atividades cotidianas. E, finalmente, também foram avaliados no modo de enfrentamento de problemas através da escala de modo de enfrentamento de problemas. Esse instrumento avalia os sentimentos, as atitudes das pessoas perante um momento de tensão, de enfrentamento de alguma situação estressante. E foram constatados dentro dessa escala, são constatados definidos quatro tipos de enfrentamento. Focalizado no problema, focalizado na emoção, focalizado em práticas religiosas ou pensamentos fantasiosos, ou ainda focalizado na busca de suporte social. Além disso, o diário de campo funcionou como um instrumento de informação, mas também como um instrumento de controle dos indivíduos em suas atividades. Os dados, análise estatística dos dados foi feita através do SPSS, versão 20.0, com nível de significância de 5%, correspondendo a P menor do que 0,05. As médias e medianas, elas foram comparadas através dos testes de Mann-Whitney, que foi utilizado para comparação entre os grupos experimental e, a gente chama de grupo clínico, né, e grupo controle, e ainda o teste de Wilkinson para comparação intragrupos, ou seja, um momento antes e após a intervenção. As variáveis qualitativas, por sua vez, foram associadas através do teste Q-quadrado. Então, falamos da análise quantitativa, em seus aspectos metodológicos. Agora eu vou falar da análise qualitativa, que se desdobrou num estudo de campo descritivo e exploratório. Então, ao final do período da intervenção, após a participação da prática de Hatha Yoga, o período de prática de Hatha Yoga, os participantes foram convidados a participar de uma entrevista para relatarem a experiência de ter participado da intervenção e como que essa prática foi internalizada frente à condição de acompanhar uma criança ou um adolescente em tratamento oncológico.
A produção de dados se deu através dos dados sociodemográficos, coletados, dados de identificação, coletados no momento inicial, através de uma entrevista com um roteiro semi-estruturado, com as seguintes questões norteadoras. Aí foram feitas as perguntas que se desdobraram nos relatos das pessoas. Como tem sido para você esses dias ao acompanhar o seu assistido em tratamento de câncer? Sobre a prática de yoga, comente. Você percebeu mudanças no seu corpo? Você percebeu mudanças na sua mente? Em qual momento da prática você mais se identificou? Em qual momento da prática você teve mais dificuldade? E ainda, você quer contar mais alguma coisa? Essas foram as perguntas norteadoras. E essas, uma vez realizadas as entrevistas, elas foram gravadas em áudio, transcritas integralmente, inclusive os detalhes além da verbalização, ou seja, os momentos de silêncio, de riso, de choro. Também foram considerados como dados as impressões dos voluntários relatadas no diário de campo e as impressões do observador durante o período do estudo. E a produção desses dados foi encerrada quando foi constatada a saturação por repetição. Os dados foram interpretados à luz da técnica da análise de conteúdo, que consistiu nas fases de pré-análise, onde houve uma leitura exaustiva dos dados brutos e, assim, a retomada das hipóteses e dos objetivos. Foram definidas unidades de registro, as palavras-chave, as frases, os recortes, a forma que deveriam ser categorizada, a modalidade de codificação, além de conceitos teóricos que seriam utilizados, então, na fase seguinte, que é a fase de exploração, onde esses dados, então, foram categorizados nas unidades de registro através das regras estabelecidas na pré-análise. E, por fim, uma terceira etapa. O construto já está elaborado, foram, então, realizadas inferências e interpretações nesses dados já, então, tratados. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, com o protocolo 1727171. Vale-se mencionar que os voluntários do grupo controle, após a participação do estudo, também foram convidados a participarem da intervenção, após o seu período de participação no estudo, foram convidados a praticarem Hatha Yoga e receberam também a mesma cartilha que o grupo clínico recebeu. Então, vamos então aos resultados. Como eu falei, os objetivos se desdobram em artigos. E o objetivo 1 teve a proposta de discorrer sobre o yoga e as implicações decorrentes da sua inserção na cultura ocidental. E o resultado disso foi o artigo Yoga, um diálogo com a saúde coletiva. Esse artigo acabou de ser aceito para publicação na revista Interface, Comunicação, Saúde, Educação, e está em trâmites para sua publicação. Então, gostaria de fazer algumas considerações para a gente entender essa questão do yoga dentro do Ocidente. Ou seja, na verdade, dentro do nosso contexto atual, né, globalizado. O yoga, para isso é preciso considerar o yoga no seu sentido de união, de integração dos seres com o mundo. Isso se dá a partir da consciência de ação transformadora. E assim, o autoconhecimento, né, desses indivíduos, através do autoconhecimento, é possível perceber que os praticantes percebam as suas potencialidades, as suas limitações, e isso lhes confere mais autonomia na busca de bem-estar, na construção de uma sociedade mais saudável e consciente. E a interpretação do yoga
ela é diferente entre os indivíduos, entre os grupos, entre as sociedades. No Ocidente, o yoga está inserido no contexto de saúde das pessoas, como modalidade de medicina alternativa e complementar em ascensão. No Brasil, o yoga foi regulamentado como prática integrativa e complementar através da portaria 849, em 27 de março de 2017. No entanto, apesar da regulamentação recente, o yoga já é realidade do SUS há muito mais tempo e vem contribuindo com a visão ampliada de saúde construída ao longo da história, com múltiplas ações direcionadas à valorização do componente subjetivo, o encontro fundamentada na integralidade, na autonomia, no empoderamento das pessoas. E nisso é necessário também articulação com novos saberes e também ter um olhar de novas perspectivas de reflexão e ação individuais e coletivas. No contexto, vou beber um pouquinho de água aqui. No contexto atual do mundo, os avanços na política, na economia, na tecnologia, na ciência, na indústria, na comunicação, tudo isso possibilita uma relação, isso caracteriza uma relação de troca entre várias culturas, né? E nessa perspectiva, os indivíduos eles são menos restritos às imposições de tradições, de sistemas organizacionais, e assim as pessoas podem ter um senso crítico, uma liberdade de expressão, de opinião, e isso é uma coisa. Isso pode ser uma coisa que possibilita reconstruir a sua realidade baseado numa perspectiva multicultural, né? E também criticar valores, criticar costumes. E nesse contexto, o yoga é baseado em uma lógica de uma tradição, mas só que ele não é rígido e muito longe de ser imutável. A apropriação do yoga pelo Ocidente é reflexo da sua popularização e, inevitavelmente, gera uma ampla interpretação. E, assim, indivíduos de advindos de diferentes locais do planeta podem ter uma outra compreensão da realidade. E esse nível de compreensão é proporcional à capacidade de captar essa filosofia prática e também a sua relação de entrega com essa filosofia. E distorções quanto à tradição são inevitáveis, né? Os apelos comerciais estão aí, mas isso pode ser também, entramos num paradoxo, né? Por um lado, isso pode representar fontes de oportunidade, porque o yoga, mesmo que seja distorcido, mesmo que seja subaproveitado, subutilizado, ele também é uma fonte de oportunidades. Nós aqui utilizamos isso em saúde. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, existe a questão da perda do rigor e da identidade. E daí faz-se a necessidade de cautela para não ferir a autonomia de uma tradição milenar. E desnaturar a sua essência. Para o Ocidente captar, para o mundo captar o yoga, né, captar uma tradição, é necessário saber escutar. E escutar não é eu escuto e repito. Escutar é apropriar-se da inteligência do conteúdo. É o reconhecimento da historiedade do saber, é preservar a tradição do yoga em meio à interpretação por diferentes culturas. É ter abertura de aceitar a possibilidade de diferentes perspectivas. É ter humildade para compreender que não há relação de superioridade entre as diferentes perspectivas. E, por fim, é ter tolerância para reconhecer que essas diferentes perspectivas podem ser benéficas para os indivíduos,
mesmo que não correspondam diretamente aos ideais maiores da tradição. Então, é necessário se estabelecer um diálogo que flua, possibilitando conviver com as diferenças e não apesar delas. Uma paz fundada na unidade, na diversidade. E quando eu restringo a transformação e adaptação do yoga, eu estou impedindo o avanço da ciência, estou impedindo a continuidade do crescimento social, cultural e espiritual da humanidade. Por fim, é indispensável a autenticidade, porque a realidade ela é reproduzida de acordo com o contexto de vida das pessoas. Logo, torna-se incoerente fazer o uso das soluções indianas de forma literal, simplesmente imitar um estilo de vida sem assimilar as emoções, assimilar o intelecto, porque isso conduz as pessoas a uma vida falsa, submetida a aparências, e a máscara cai. Então é necessário seguir o caminho das próprias experiências. Isso permite aos ocidentais encontrar as suas próprias respostas dentro do seu contexto de vida, assimilar sofrimentos e realizações, então, com as peculiaridades que pertencem à sua cultura. Então, temos o objetivo 2, que se desdobrou em um artigo que é um estudo clínico, né, randomizado e controlado, efeitos do Hatha Yoga em cuidadores de crianças e adolescentes com câncer, um estudo randomizado e controlado. Esse estudo já está publicado na revista Ananeri. Então, é necessário caracterizar a amostra, contextualizar, para que vocês entendam os resultados. A amostra, o grupo que não houve diferença significativa entre o grupo clínico e o grupo controle nas variáveis, nas informações iniciais, né, a não ser com a diferença apenas no diagnóstico do assistido, apenas com P igual a 0,05. Então, a amostra em destaque, né, foi caracterizada por mulheres, mães, que relatavam ter uma religião, que viviam com um companheiro e pararam as suas atividades, interromperam as suas atividades profissionais para assistirem os seus filhos em tratamento. As variáveis foram avaliadas através do modo de enfrentamento, do traço e estado de ansiedade, do bem-estar subjetivo e satisfação com a vida em seus afetos positivos e negativos, e ainda pela atenção plena e consciência. E essas medidas elas foram comparadas nos grupos dos momentos pré e pós-intervenção, com exceção da avaliação do traço de ansiedade e do modo de enfrentamento, que foram avaliadas só no momento inicial, com o objetivo de caracterizar a amostra. No modo de enfrentamento, os dois grupos se comportaram também de forma similar, sem diferença estatística, e a forma mais buscada de enfrentamento, por exemplo, pelas pessoas, foi o apego na busca de práticas religiosas e pensamentos fantasiosos, seguida da focalização no problema, da busca de suporte social e, em menor proporção, na focalização na emoção. Quanto aos níveis de ansiedade, os dois grupos inicialmente apresentaram médio traço e estado de ansiedade. Após a intervenção, os dois grupos diminuíram significativamente, com P menor do que 0,05, diminuíram o estado de ansiedade. Só que no grupo clínico, essa diminuição foi bem mais acentuada, sendo que no final
o grupo clínico passou a ter baixos níveis de ansiedade, enquanto o grupo controle continuou com níveis de média ansiedade. No bem-estar subjetivo, quanto aos afetos positivos, no momento inicial houve uma pequena diferença entre os grupos, apesar dessa variação ser pequena em proporções numéricas. Então não teve muita importância, não foi muito significativo. E ao final dessa intervenção, ao final do período de intervenção, houve um aumento significativo nos níveis de afeto positivo no grupo clínico e pequeno decréscimo desses níveis de afetos positivos no grupo controle. No bem-estar subjetivo, quanto aos afetos negativos, não houve diferença significativa nos grupos no momento inicial, mas ao final da intervenção, houve então a diminuição significativa nos afetos negativos no grupo experimental. Quanto aos níveis de satisfação e insatisfação com a vida dos voluntários, não houve diferença significativa entre os grupos no momento final, e ao final também não houveram alterações relevantes nos dois grupos. Mesma coisa no níveis de satisfação e insatisfação. Nos níveis de atenção plena e consciência, o mesmo comportamento. Inicialmente, não houve diferença entre os grupos e, ao final, também não houve alterações relevantes. Bom, pode-se concluir que o Hatha Yoga teve influência nos níveis de ansiedade e bem-estar dos cuidadores e não apresentou influência nos níveis de atenção plena e consciência. Como eu falei na introdução, a ciência ela ainda é incipiente, os estudos de yoga nesses indivíduos, mas a ciência já aponta benefícios emocionais e fisiológicos a esses indivíduos, na qualidade de vida, na ansiedade, na atenção plena, na qualidade do sono, do estresse, depressão, vitalidade, dos fisiológicos, temos alterações na frequência cardíaca, dos níveis de cortisol, pressão arterial, alterações cerebrais metabólicas, atividade da telomerase, melhora da expressão imunológica e supressão de genes relacionados à inflamação. Diante desses efeitos, é um grande nó que nós temos nas pesquisas clínicas na prática de yoga e meditação. Os estudos clínicos que exploram o universo da yoga possuem uma variedade enorme no número de protocolos, e isso gera uma dificuldade de consenso quanto à eficácia terapêutica. Mas mesmo com tantos protocolos, de todos os estudos com cuidadores, existiram 3 propósitos comuns entre esses estudos que eu gostaria de enumerar aqui e fechar a conclusão desse artigo com isso, porque isso é o norteador para que eu possa entender que todos os estudos estão se direcionando para o mesmo caminho, né, que é a questão dessas pessoas lidarem com a angústia. Essas práticas buscam oferecer possibilidade dos indivíduos lidarem com as suas angústias, valorizarem o momento presente e atentarem-se ao cotidiano sem reatividade ou sem julgamento. Caminhando, então, para a resposta ao objetivo 3, né, que se desdobra no artigo A Prática de Hatha Yoga como Mecanismo de Enfrentamento de Cuidadores de Crianças e Adolescentes em Tratamento de Câncer. Foi um estudo qualitativo da percepção das pessoas do grupo que praticou yoga, do grupo clínico, e ele ainda não foi publicado, ele está em trâmites para submissão. Da caracterização da amostra participaram, então, 13 mulheres e um homem entre 18 e 50 anos, mães, né, 4, na maioria mães, 4 participantes residiam na Grande Vitória e o restante em outras cidades do Espírito Santo. A maioria dos participantes vivia com seu companheiro, todos os participantes declararam ter uma religião, e a escolaridade variou muito, desde a inclusão do ensino fundamental até o curso do nível superior. E aqui
eu tenho um quadro que resume os principais relatos durante o período de coleta de dados, né? Então, foram, apesar de relatadas, apesar de dos participantes terem colocado suas dificuldades pessoais e de suporte ao assistido, essa experiência também se revelou positiva, porque foi demonstrado também satisfação em assistir e também a necessidade de superação. Um outro ponto que eu queria destacar nesse quadro é a questão do enquadramento da prática de yoga como mecanismo de enfrentamento. Eles relataram a prática de yoga dentro do suporte oferecido pela equipe médica como uma forma de enfrentamento da situação. No geral, em meio a um contexto de tanta instabilidade emocional, os voluntários se mostraram receptivos à prática e relataram efeitos positivos, psicofísicos, mas além dos efeitos psicofísicos, foram também relatados o agregamento dessas concepções propostas pela prática ao contexto de vida dos indivíduos, e também os benefícios foram projetados, a projeção dos benefícios da prática aos seus assistidos e aos seus afins, e ainda o reconhecimento da necessidade de extensão da prática aos demais cuidadores. Algumas categorias de análise, como melhora do desempenho com o passar das práticas, maior percepção do valor da respiração no controle psicofísico, agregamento do conteúdo filosófico ao contexto de vida, projeção dos benefícios aos assistidos e afins, interesse em continuar praticando yoga após o período da internação, compreensão do valor da intervenção a outras pessoas e com outros setores de suas vidas. Todos esses relatos, eles demonstram um processo de tomada de consciência dos indivíduos, demonstram a autonomia do gerenciamento das emoções e da sua saúde, demonstra que existe um domínio sobre determinada situação, condição ou característica para melhorar suas vidas, com extensão às pessoas que estão ao seu redor. Então, a partir de uma tomada de consciência, é possível modificar o seu entorno. É como diria aquela frase, né? Quando eu mudo em mim, o mundo muda para mim. E assim, o yoga pode ser enquadrado como uma estratégia de promoção de saúde, porque o autoconhecimento nada mais é do que um saber construído sobre si. Quanto mais eu me conheço, eu consigo me enxergar como eu sou, eu me aceito, eu reconheço as minhas potencialidades, as minhas limitações, e eu lido com isso de forma harmoniosa. E aí, eu projeto, então, os meus pensamentos e ações reflexivas e reconfiguro o meu contexto social, né? E trago consequências positivas para a saúde, para a minha saúde e para a saúde de quem está ao meu redor. Então, está aí a tomada de proporções sociais. Repetindo, quando eu mudo em mim, o mundo muda para mim. Outros estudos também revelam essa transformação com yoga. Em mulheres obesas, houve uma reconexão saudável com os alimentos e um maior controle sobre o seu desempenho físico. Em alunos do ensino médio, houve benefícios foi relatado benefícios psíquicos, físicos, prevenção de padrões negativos, e ainda em sobreviventes de trauma, foi relatado maior controle emocional, conscientização da sua espiritualidade, empoderamento para desenvolver emoções positivas e relacionamentos saudáveis. Um aspecto que eu não poderia deixar nunca de falar, foi muito relevante, foi a questão do controle da respiração, que é o principal, é o passo crucial, né, para praticar yoga. É um recurso valioso nesse processo de tomada de consciência e construção do equilíbrio. E ele foi relatado, associado à administração das injúrias físicas e psíquicas dentro e fora do contexto da prática.
Outros estudos também revelam o poder da respiração em alunos de ensino médio, esses mesmos alunos de ensino médio, eles revelaram, eles exaltaram o valor da respiração em diferentes cenários das suas atividades desportivas, envolvendo a preparação antes dos jogos, a recuperação entre as partidas e o repouso após os treinos. Em mulheres de câncer de mama, com câncer de mama, isso também foi o controle da respiração também foi muito útil na resposta a situações estressantes, como visitas, né, ao consultório médico, dificuldades familiares, dores ou desconforto físico. E assim, é possível concluir que a apropriação do yoga pela cultura ocidental implica no aprofundamento das discussões acerca dos seus benefícios filosóficos e práticos, que vem consolidando o conceito ampliado de saúde a partir da criação de pontes culturais baseadas na tolerância e respeito à tradição. A prática de yoga é uma excelente ferramenta a todos os profissionais de saúde e está estruturada no princípio da integralidade do SUS. Seu emprego engrandece suas possibilidades terapêuticas na reabilitação física, emocional e social das crianças e adolescentes em tratamento hospitalar de câncer. É uma técnica de fácil internalização e, em curto prazo, reduziu os níveis de ansiedade, aumentou os afetos positivos e diminuiu os afetos negativos. Não alterou os níveis de satisfação com a vida e atenção plena e consciência com significância estatística, e é viável como mecanismo de enfrentamento, lhes trouxe consciência em sua autopercepção, no despertar das suas potencialidades e no reconhecimento das suas limitações. Então, eu deixo aqui as referências que eu utilizei para construir a apresentação, o trabalho, e gostaria de convidar vocês a fazer uma breve vivência sobre a prática, se isso for possível. Bom, vamos então. Vamos lá. Todo mundo sentado em uma cadeira. Na ponta da cadeira, a coluna precisa estar ereta, os pés vão estar apoiados no chão, os pés estão na altura dos joelhos, de modo que o corpo físico esteja ativo, harmonioso e confortável. Então, feche os seus olhos, desligue-se de ruídos, de preocupações, de qualquer coisa que não possa ser resolvida nesse momento. Observe se alguma área do seu corpo está acumulando ainda um pouco mais de tensão. Então, convide essa área a relaxar um pouco. Relaxe o esforço desnecessário. E estabeleça, então, o contato com a sua respiração. Observe o ar que entra e que sai, sem interferir no seu ritmo, se está rápido, se está devagar, sem julgamento. E fique assim por um tempo, enquanto você se sentir bem. Você pode abrir os olhos. Agora vamos movimentar a nossa coluna vertebral em sintonia com a respiração. Então, com os braços relaxados, eles podem estar em cima das coxas ou mesmo soltos. Inspire, abrindo o peito, elevando o queixo. E solte o ar, aproximando o queixo do peito e fechando os ombros. Faça isso no ritmo da sua respiração e procure enfatizar a saída do ar para realizar esse exercício, respirando sempre pelo nariz, inspirando pelo nariz e soltando o ar pelo nariz. Faça isso com muita atenção,
Observe cada pedacinho desse movimento sincronizando com a respiração, sincronizado com a sua respiração. Volte ao normal, volte à postura inicial. Observe os efeitos dessa postura, como você se sente. Então, agora posicione o seu tornozelo ou sua perna direita em cima da sua coxa esquerda, próxima à região do joelho. Se isso for difícil, você pode cruzar a perna direita sobre a perna esquerda. Então, você traz o seu tronco para frente, dobrando o seu quadril. A cabeça ela deve acompanhar o movimento do tronco. Aproxime o seu umbigo da cadeira. Não é para encostar a cabeça embaixo. A cabeça acompanha o tronco. O que está dobrando é o quadril para frente. E respire com tranquilidade. Observe o que acontece enquanto você está assim parado nessa postura. O que acontece entre a sua barriga e a sua coxa. Então, retorne à posição neutra. Deixa agora com a coluna ereta, você vai posicionar a sua mão ou o antebraço esquerdo sobre a coxa direita, fazendo um leve movimento de torção. A sua mão direita vai apoiar atrás das suas costas, na cadeira, e você vai empurrar a sua mão direita contra a cadeira. Vai relaxar os ombros. E a cabeça ela tem que apontar, o topo da cabeça tem que apontar para o teto. E você vai girar a sua cabeça por cima do seu ombro direito. Observe a sua respiração, enfatize a saída do ar. E então retorne à postura neutra, coloque os 2 pés no chão. Observe os efeitos da postura. E agora vamos repetir a mesma coisa do outro lado. Posicione o seu tornozelo ou perna esquerda sobre a coxa direita. E se isso for difícil, pode cruzar também uma coxa sobre a outra. Traga, então, o seu tronco para frente. A cabeça tem que acompanhar o tronco, nada de deslocar o queixo para frente. Aproximando o seu umbigo da cadeira. Enfatizando a saída do ar, porque ele vai conduzindo o seu corpo aonde ele precisa estar. Tudo é muito sutil. Retorne, observe-se. Então, vamos agora posicionar a mão ou o antebraço direito na coxa esquerda, fazendo um leve movimento de torção para o outro lado. Colocando a mão esquerda atrás das costas, empurrando a cadeira, relaxando os ombros, girando a sua cabeça para a esquerda, por cima do ombro esquerdo. Não deixa a cabeça tocar violino, o topo da cabeça aponta para o teto. Observe a sua respiração e enfatize a saída do ar. Então, retorne à postura inicial, com os pés em contato com o chão. Observe os efeitos da prática, como você se sente.
E agora, incline seu corpo para trás. Você pode fazer isso com as mãos apoiadas sobre a coluna lombar ou ainda apoiadas na cadeira. Você deve abrir o peito, aproximar as escápulas. E se você se sente bem, você pode soltar a cabeça com a boca relaxada e entreaberta. Sempre respirando pelo nariz, enfatizando a saída do ar. Usufrua então do vigor que essa postura te oferece. Retorne à posição neutra. Então, observe-se. Sem perder a harmonia que você construiu em você. Feche os seus olhos e permaneça ainda algum tempo observando a sua respiração, a entrada e a saída do ar, sem julgamento, só observando. Se você se perceber distraído, prestando atenção em outra coisa, não tem problema. Retorne gentilmente a sua atenção ao contato com a sua respiração e com o momento presente. Isso é um eterno exercício. Então, abra os olhos, é o fim da vivência. A ideia é essa, que você se conheça cada vez melhor e que você mantenha o seu corpo e sua mente harmonizados. Às vezes a gente não precisa de fazer uma postura mirabolante, uma coisa simples já é o suficiente desafiante para nós. Assim, quanto mais eu me conheço, mais eu me amo, eu usufruo melhor dos meus potenciais, respeito as minhas limitações, me sinto mais forte diante das adversidades e convivo com o meu redor de forma harmoniosa. Eu espero que esses momentos, esses breves minutos de dedicação tenham valido a pena e contribuído com o seu bem-estar. Um abraço. Muito obrigada.